direto pro TK com o Danilo. Que jogador, hein? O Danilo, vou falar uma coisa pra você, viu? O Danilo foi um dos maiores jogadores que eu vi na vida, né? No São Paulo, no Goiás. E o Chicão, pra mim, o maior zagueiro da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma. O segundo maior artilheiro como zagueiro, o primeiro é o Granel. O Danilo é o jogador gelado, o jogador de títulos. O Chicão é o melhor zagueiro, os dois estão entre os 111 maiores ídolos da história. E a Taça da Libertadores 2012, aquele tapa de calcanhar do Danilo, é uma coisa impressionante. No Mundial, aquele tapa até direita, hoje... De direita. Até hoje o Chicão no Mundial, e até hoje jogando Massa, o Chicão sai do lado direito e dá aquele tapa que saiu o gol do Mundial. Grande Danilo, grande TK, a resenha de vocês três aí, nós vamos só escutar e eu vou calar a boca. Fala, craque Neto, grande abraço pra você, pra todo mundo ligado no Baita Amigos. A gente tá aqui na Vila Galvão, em Guarulhos. Tô muito bem acompanhado, como você falou, pelo Danilo, pelo Chicão e pela Taça da Libertadores de 2012. Essa conquista completando 10 anos essa segunda-feira, uma data muito especial e, claro, merece uma grande comemoração. Hoje a gente teve a oportunidade de ver os dois em ação novamente aqui. É uma partida muito especial, né, com muitos convidados. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho a respeito dessa festa e de uma data tão emblemática. Boa noite, Danilo. Boa noite, um prazer estar falando com vocês aí, Neto, você também. É um dia importante, uma data importante, né? Vai ficar na história aí do corintiano, e eu fico feliz de ter feito parte de tudo. Importante, né, Chicão, poder celebrar uma data tão importante. O Corinthians, num momento também muito importante da sua temporada, disputando o Libertadores da América contra o mesmo Boca Juniors, e hoje podendo comemorar 10 anos, passou rápido demais, né, Chicão? Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite, craque Neto, todo o pessoal que está no estúdio lá. Cara, é verdade, passa muito rápido, né? A gente estava conversando aqui em off, como passa rápido o tempo, mas é bom a gente reviver isso. São 10 anos aí dessa conquista, onde o clube não tinha essa conquista, e nós fizemos parte disso daí. E eu sou um cara privilegiado de poder ter jogado com grandes jogadores. Um exemplo está aqui, que é o Danilo, que por onde passou conquistou títulos. Então, nada melhor do que hoje poder retribuir também o carinho do torcedor que veio aqui fazer parte desse evento. Danilo, como é que é olhar para trás e ver a trajetória que vocês construíram ao longo daquela Libertadores de forma invicta, de forma incontestável, e poder olhar 10 anos depois a grandeza do feito daquela data? Com certeza, né? E aquela Libertadores foi jogo a jogo, né? O nosso time foi encorpando jogo a jogo. Então a gente pensava e falava muito nisso. Cada jogo é uma final pra gente. E o grupo era muito bom, né? Nosso elenco era muito bom dentro e fora de campo também. Tinha reposição à altura. Então isso aí ajudou muito. E a gente, não só o grupo, diretoria, todo mundo focado nessa Libertadores. Ainda mais invicta ainda, né? Uma Libertadores invicta. Pega nas oitavas de finais aí, semifinal, quarta de final. O time que a gente pegou, né? Só jogos difíceis, então... igual o Chicão falou, me sinto privilegiado de ter participado daquele grupo e do título. Chicão, o que foi determinante nessa caminhada, justamente como o Danilo falou? Teve um Vasco nas quartas de final, um jogo super emblemático, semifinal com o Santos e aquela decisão memorável com o Boca Juniors. É difícil você falar agora qual foi o jogo assim mais difícil, né? A gente estava conversando aqui, eu particularmente tive alguns momentos dentro dessa Libertadores, né? Numa final contra o Boca lá, até já falei isso a respeito do meu avô que faleceu na segunda-feira. E estava dentro do avião e tinha que decidir se ficava ou se voltava, acabei ficando. Então esse para mim foi um jogo mais importante, tem o jogo do Vasco. Mas o detalhe importante é que fora de campo esse grupo era muito unido. A gente saía para jantar na quinta-feira, todo mundo se respeitava e chegava dentro de campo, o próprio treinador colocava aquele que estava melhor. Então isso fez a diferença também durante a competição. Craque Neto, os dois estão na escuta aqui, prontos para responder as perguntas de vocês também. Fiquem à vontade. Vamos lá, então. A primeira pergunta é do Vitor Guedes, rápido, do Bruno Camarão também, do nosso querido Sérgio. E depois eu vou fazer uma pergunta para os dois, porque os dois são ídolos, mas muito ídolo. Mas não é pouco, não. Um de Estiva Gerbi e um de Santo Antônio de Posse. Meu Deus do céu, que fase que nós estamos, eu e Chicão. E eu jogo com o Chicão os jogos de massa, queria que um dia jogar até com o Danilo, né? Para ter a honra de jogar do lado do Danilo. É tão gostoso jogar com o Chicão, que o Chicão corre pra cacete. Craque. Ele é craque, pô, joga muito, ele não joga nem de zagueiro. Na verdade, ele joga de volante, joga de meia. E a gente fica honrado de ter dois ídolos, mas muito ídolo, tanto o Danilo
o Zidanilo, como o Chicão também, monstro sagrado. Vitor Guedes, a pergunta para qual você quiser. É um prazer falar com os dois. Obrigado, né, pelos 10 anos. Para mim, o Danilo é o maior jogador que não jogou pela seleção brasileira. O Chicão sabe, eu falei com ele sexta-feira, a seleção dos 111 anos do Corinthians, a minha zaga é Chicão e Domingos da Guia. Falar com o Danilo, se você fez gols importantes no Corinthians, né? Não só no Corinthians, você fez gols importantes, não era um goleador, mas contra o Santos você fez um gol de título na Vila Belmiro e fez o gol da classificação na semifinal, que para mim foi o confronto mais difícil contra o Santos. Quando o Santos estava naquele 1-0, o Pacaembu estava meio calado, falou, vai acontecer tudo de novo. Neymar e Ganso em campo, você fez aquele gol. Foi o gol mais importante da sua passagem pelo Corinthians? Um abraço para você e pro Chicão. Com certeza. Um abraço. Prazer estar falando com você. Deixa eu te falar. Eu me considero sim que esse gol foi o mais importante, porque foi o gol que levou a primeira vez o Corinthians no final da Libertadores, né? E você falou bem, na época o Santos estava muito bem com o Ganso, Neymar, a equipe deles jogando muito e ganhando já de 1-0 o primeiro tempo. Se vira o segundo tempo ali, ia ser difícil segurar a equipe deles, né? Eles se desequilibravam mesmo. Mas então o gol saiu na hora certa e a partir do gol ali o Pacaembu acendeu, o nosso time também incorporou, começou a jogar bem e administramos o jogo até o final. Bruno Camarão, pergunta pro Chicão, o maior zagueiro da história do Corinthians. Um prazer falar com vocês, Danilo e Chicão. Chicão, você falou exatamente sobre esse bastidor, né, do passamento do seu pai na véspera do jogo. Temos um Corinthians e Boca amanhã, decisivo, não é exatamente uma final como há 10 anos, mas relembrando, o que tem de tão místico nessa Bomboneira, o que você vivenciou naquele episódio em especial, na decisão, que te chama a atenção até hoje, você pode compartilhar pra gente? Prazer falar contigo. Cara, jogar lá sempre é difícil, né? Quem teve a oportunidade de ir para lá, mesmo não entrando em campo, sabe como o estádio balança, o torcedor do Boca não para o tempo todo, incentiva o tempo todo. Jogadores catimbeiros, que a gente sabe como que é o jogador argentino, vai fazer isso amanhã, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu sempre falo que o lado emocional dos atletas do Corinthians tem que estar muito forte para poder superar isso. Primeiro, parabéns a Sport Fãs, né? De fazer um evento tão bonito com o Danilo, com a Taça da Libertadores. Eu tenho uma dessa que é réplica, né? Eu não fui campeão da Libertadores, mas foi para mim um dos títulos mais importantes, né, que eu tive na minha vida. Eu não quis assistir o jogo, eu fui para Santo Antônio de Posse, eu e o Pacheco lá na casa dele, ele parmeirense, e foi um jogo excepcional. Foi um dos jogos mais incríveis que eu assisti na minha vida pela televisão e foi incrível. Parabéns a Sport Fãs de poder proporcionar isso para que as pessoas possam estar de um lado de Chicão, do lado do Danilo, que é um monstro de jogador, humilde, maravilhoso, é treinador hoje, tem uma carreira incrível aí como treinador. Sérgio, a pergunta, se você fizer pro Chicão, eu faço pro Danilo. Se você fizer pro Danilo, eu faço pro Chicão. Eu tô acostumado já, eu convivo com o Chicão, né? Jogo com ele, tive com ele ontem. No jogo lá em Umas, em Pirapozinho. Cara que eu gosto de jogar hoje. Demais ele. Técnico. Boa gente. Fantástico, fantástico. Chicão, hoje nós somos amigos aí e parceiro de jogos, né? Chicão é lindo. Quero fazer minha pergunta, Chicão, um abraço pra você. Quero fazer minha pergunta pro Danilo. Danilo, eu costumo brincar com meu sobrinho que a paciência dele, a tranquilidade, chega até a irritar. Porque às vezes você não consegue entender como é que ele faz certas jogadas. Você fala assim, cara, como é que paciência de jogo. E aí eu falo assim, como é que esse cara fez isso e tal? E uma das perguntas que eu vou fazer pro Danilo agora, que eu joguei contra ele também, é aquele lance que ele deixa o shake na cara do gol, porque você olha e vê que realmente ele não tá... Ele não tem outra opção. Ele não tem opção pra fazer. Ele enganou todo mundo, até Então esse foi o lance que... Parece que ele vai e ele toca a bola para trás e o shake estava esperando. Então, dá a entender, Danilo, como que você faz isso, a sua tranquilidade, né? E principalmente nesse lance que você coloca o shake na cara do gol com uma chaleira. Só para completar, né? Porque o Danilo jogando hoje aqui é exatamente a mesma frieza, a mesma tranquilidade de uma final de Libertadores. Sempre do mesmo jeito, né, Danilo? Mas é o jeito, né? Meu jeito sempre foi assim, bem tranquilo. E nessas horas, nesses jogos decisivos, né? E até mesmo no futebol, porque um lance pode definir a partida. Então, quanto mais tranquilo você tiver, você acaba tomando a decisão certa, né? E aquele lance ali, na hora que a bola bateu, eu tava de costa pro gol, não tinha o que fazer.
meu movimento de lado, deu para ver alguém no fundo. Aí a bola estava do meu lado, a única coisa que tinha para fazer é aquilo ali. Eu tentei e graças a Deus deu tudo certo. Não é só isso não, lá no Mundial, depois que acabou o jogo, a gente estava na mesa e ele falou na mesa, por que não tem mais 20 minutos de jogo? Tem uma vontade de pegar ele, Mais falou 20. que estava tranquilo o jogo. Mais 20 não, mas uns 5 minutos dava. Foi um dos melhores jogos que eu joguei, acho que eu não perdi nenhuma bola, não errei nenhum passe, então tava muito bem. Aí eu falei pro Tite, nós subimos. Tá de sacanagem, vai ter Danilo. mais 5 minutos. Você tá louco? Tá louco? Você tá louco? Ô, Chicão, É legal. a pergunta pra você, você é campeão da Libertadores, campeão do mundo, o Danilo... Se a gente enumerar os títulos do Danilo, a gente fica até amanhã aqui, porque, além de tudo, o Danilo é um vencedor. Humilde, dedicado na profissão, um homem incrível. Eu torço muito para que o Danilo consiga os objetivos deles como treinador, né? Um cara que sempre ficou à disposição, mesmo sendo craque. Muitas vezes o Danilo ficou à disposição de jogadores que eram piores que ele, mas que no momento, às vezes, ele tinha que ficar na reserva. Olha só a grandeza do homem Danilo, né? E isso só os grandes homens têm, só os grandes líderes têm. Mesmo o Danilo sendo um cara mais quieto, mas sempre foi líder, mesmo não abrindo a boca. Essa é a grande diferença do líder. Chicão, dá pro Corinthians amanhã, o que você pensa sobre isso? E parabéns o evento que vocês estão fazendo com a Sport Fãs aí, o que é muito legal. Obrigado, craque Neto, você sabe o carinho que eu tenho por você, né? A gente já tá sempre aí na estrada, nos eventos, a gente tá sempre batendo um papo. Eu até falei aqui já que vou torcer para 1-1 do jeito corintiano e classificação nos pênaltis com defesa do caso. A gente precisa sofrer um pouquinho, né, craque? Não tem jeito. Também acho, eu acho que vai ser 1-1 e tipo, o Caixa. Ô Danilo, você continua no Sub-23, como é que tá a sua vida como treinador? Essa sequência sua aí, daquilo que você quer para sua carreira, o que você pensa sobre isso e como você tá? E como a gente tá mostrando o passe seu aqui, não foi um passe, na verdade foi uma assistência. Porque ele tira todo mundo da jogada e sai o gol do Emerson. O Corinthians mais técnico de todos os tempos. Não, é uma coisa impressionante. O que você está pensando da carreira aí, meu querido? Pois é, né? Tô no Sub-20. O ano passado eu fiquei no Sub-23, né? Aí o Sub-23 esse ano acabou, né? E eu acabei pegando o 20. O 20 também é muito bom, né? Por causa do calendário. Aí já estamos disputando o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro nesse momento. A gente já vem classificado já no Campeonato Paulista, começa a segunda fase agora e estamos segundo no Brasileiro também. É isso aí, Neto, igual você falou, iniciei uma nova carreira, totalmente diferente, mas eu venho gostando muito, cada dia é uma coisa nova, né? Mas eu te falo que às vezes jogar é melhor, lá fora dá muito mais trabalho. São 30 jogadores, cada um com a cabeça, todo mundo quer jogar e você acaba tendo que tomar várias decisões, mas isso é uma coisa que eu já iniciei, se Deus quiser, vai só aumentando aí a minha experiência. Eu acho que você tem que ter uma base muito boa para depois seguir em frente. Só para terminar, para você e o TK termina a entrevista, que o repórter que tem que terminar. É mais difícil ou mais fácil o Sub-23 ou o Sub-20? E se você fizer todos os lances que você fez na sua carreira, você não tenha dúvida que você vai ser um grande treinador e já está fazendo isso no Sub-20. Porque o cara do Sub-23 está lá do profissional, não está. O cara do Sub-20 ele já está mais ligado para querer ser jogador. Como que lidar com isso psicologicamente, Danilo? Então, eu estava ano passado no 23, às vezes acontece isso, né, Neto? Porque já pensou com 22 anos, daqui a pouco não treinou nenhuma vez no profissional. E tá ali, não tem oportunidade lá. Então acaba desmotivando um pouco, né? Somente eu cito no Corinthians, 22, 23 anos e não treina no profissional, só fica ali. Então fica ruim, acaba desmotivando um pouco. Agora o 20 não. O 20 é essa transição, né? Que precisam somente aprender taticamente, né? Às vezes chega no 20 e não sabe muito posicionamento, tática. Então é onde a gente entra para preparar para o profissional, né? Então esse atleta com 18, 19, 20 anos, a gente dá esse pontapé aí para que possa estar preparado para o profissional. TK, você que veio agora do disco voador, tá com 2 monstros, você tá com 2 ET aí. Termina a entrevista. Praticamente isso.
Bom, vou aproveitar para poder liberar a turma também, porque vai rolar um churrasquinho, uma cerveja, um pagode do bom, só para aproveitar e perguntar para vocês do quanto esses desfalques de amanhã podem ser complicados e o que o Corinthians vai precisar realmente, Danilo, para voltar classificado lá na Bomboneira. Dificulta um pouco, né? Você perde um pouco de entrosamento, né? Isso acaba atrapalhando, mas faz parte do futebol, né? Às vezes as lesões acabam complicando mesmo, mas eu acho que tem o elenco e tem jogador para suprir isso, né? Então a gente sabe que lá não é fácil jogar, mas vamos lá e do jeito do Corinthians, na pegada, na força, na raça, se Deus quiser vai sair de lá classificado. Missão difícil do Vitor Pereira nesse momento, né, Chicão? Difícil, mas assim, quem for entrar no lugar do pessoal que é considerado titular, eu tenho certeza também que vai tentar dar o máximo ali, porque nesses grandes jogos que aparecem os grandes jogadores. E nada melhor que uma oportunidade dessa, jogando contra o Boca lá na Argentina e podendo trazer a classificação aqui para o Brasil. Maravilha. Chicão, muito obrigado. Obrigado a você também, Danilo. Craque Neto, volto contigo, aproveitar essa festa aqui, 10 anos da conquista da Libertadores do Corinthians em 2012, com esses dois craques que fizeram história com a camisa corintiana. Volto contigo. Enche o caneco os três. Enche o caneco que vocês merecem. Porque é 2 ET, é 2 ídolos. Pelo amor de Deus. Obrigado ao Chicão, que eu amo de paixão. Obrigado ao Danilo, que eu amo, o TK. Aproveita a festa da Sport Fans aí. Vamos lá, então.